Pão de queijo, uma das iguarias mais icônicas do Brasil, e é super fácil de fazer. Você vai ali no mercado, compra aqueles pacotinhos congelados, põe no seu forno e tá pronto. Lanchinho perfeito, fácil, rápido, muito gostoso. Mas e se você tentar fazer ele do zero? Comprar os ingredientes para preparar o seu próprio pão de queijo, ao invés de usar esses já industrializados, já prontos. Bom, te ensino uma receita agora que você vai adorar conhecer. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira e vocês são muito bem-vindos ao Copo Talher. Hoje a gente vai aprender aqui essa iguaria mineira, que é a cara do Brasil inteiro, na verdade, que é o pão de queijo. Todo mundo ama, todo mundo gosta. Os gringos, inclusive, adoram pão de queijo. E não é nada difícil de fazer, se você parar para pensar. Você tem, basicamente, como base, um pouquinho de queijo e o polvilho, que você vai escolher o azedo ou o doce. Tem alguma diferença aí no resultado final, a depender de qual que você vai usar, mas os dois fazem pães de queijos excelentes. Tão excelentes que você, inclusive, já vai dar um like aqui e tenho certeza que vai comentar também que você adora pão de queijo. Então, vamos para a cozinha para eu te ensinar essa delícia, que depois você com certeza vai reproduzir aí na sua casa, para sua família ou para os seus amigos quando for receber eles para um lanchinho de fim de tarde ou quando quiser tomar um café da manhã bem saboroso. Vamos trabalhar. A gente pode começar aí pelos ingredientes, né? Então pega um medidor, porque você vai medir direitinho a quantidade. Primeiro vamos botar leite aqui nesse medidor. A gente vai colocar 150 ml dele. E vamos colocar mais 2 líquidos aqui nesse mesmo recipiente, porque a gente vai levar isso ao fogo todo mundo junto. Então é óleo, que a gente acrescenta agora também, e água. Tudo nas mesmas porções, nas mesmas quantidades, 150 ml. Isso aí a gente vai levar para o fogo e vai deixar lá um tempinho, até começar a ferver. Quando ferver, a gente vai colocar isso em outra misturinha que a gente vai fazer, agora com outros ingredientes, outra parte dos ingredientes. Estou usando aí 500 gramas de polvilho. Vou colocar aí uma pitada de sal também, para dar aquela temperada. E depois a gente vai colocar, depois de botar o sal, a gente coloca aquele líquido que a gente levou para ferver. O polvilho pode ser o doce ou o azedo, não vai interferir muito no sabor. E qual a diferença do doce para o azedo? Olha, a fécula da mandioca, ela, se seca e moída, gera o polvilho doce. Se passa por fermentação antes de passar por secagem e moagem, gera o azedo. O azedo tem mais capacidade de expansão, o que confere uma consistência aerada e leve, e quando esfriam, esses pães ficam mais sequinhos. Com o doce, o pão fica mais uniforme, denso e crocante. Misturando os dois, você vai ter características intermediárias. Se usado sozinho no pão de queijo, o polvilho doce resultará em pães mais redondos, compactos, que ficam até borrachudos quando esfriam. Usando só o azedo, formam-se bolhas na massa, como se a gente tivesse usado fermento. Ela cresce mais e fica mais leve. Ele não será exatamente redondo, um pouco mais deformado talvez, mas vai ficar mais seco e vai ter um sabor mais intenso, por causa do excesso de acidez. Isso aqui, essa misturinha, você vai misturar até ficar uma massinha bem peguenta aí. Amornou? Passou aí uns 20, 30 minutos. Amornou? Traz os ovos. Aqui botei também queijo mussarela ralado e um pouquinho de queijo parmesão. Estou usando 200 gramas de queijo mussarela e mais uns 20 gramas de queijo parmesão. Você pode botar um pouquinho mais de parmesão, um pouquinho menos de mussarela. O problema é que assim, a gente agora vai ter que meter a mão na massa, vai ter que sair apertando isso daí, mexendo bastante durante um bom tempo para
misturar tudo, incorporar tudo. Mas cuidado com a quantidade de queijo, porque se você botar de repente muito mais queijo do que tem de polvilho, por exemplo, se a quantidade de queijo for muito grande, o teu pãozinho de queijo não vai crescer muito. Ele vai ficar muito saboroso, bem gostoso. Vai ficar com aquele gosto de queijo bem forte, mas aí ele não vai crescer muito, não vai ficar bonito, vistoso. Então, cuidado aí na quantidade. Eu acho que uns 220 gramas de queijo para quantidade de polvilho que a gente usou, 500 gramas, tá de bom tamanho. Por falar nisso, vamos aproveitar aí, colocar os ingredientes para você não perder aí a conta do teu trabalho, a conta aí do que você vai precisar para fazer. Lembrando que essa receita aqui rende mais ou menos uns 40 pãezinhos de queijo daqueles bem pequenininhos. E se quiser fazer um pouco maior, vai dar uns 25, sei lá, de repente 30 por aí. Tá bom? Terminou de mexer tudo, faz bolinhas, bota numa forminha e forno. Só isso. Uns 35 a 45 minutos de forno a 180 graus, né? Ou seja, deixou pré-aquecido a 180 graus e vai ficar pronto. Olha aí o meu. Tá bonitinho, mas tá um pouquinho murchinho. Eu acho que eu botei queijo demais, como eu disse para vocês, que não era bom fazer. Mas, apesar de estar um pouquinho baixinho, tá bem gostoso, eu garanto. Faz aí em casa, de repente diminui a quantidade de queijo. Mas faz sim e experimenta que você vai gostar. Forte abraço, a gente se vê.